Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre precisão vocabular e este é um assunto muito importante à redação. Logo, se essa questão te interessa, você já sabe, inscreva-se no nosso canal e ligue a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, essa questão referente à precisão vocabular, na verdade diz respeito a algumas impressões que às vezes a gente tem relativamente ao texto escrito formal. Às vezes, então, a gente acha que escrever bem é escrever difícil. Eu me lembro, inclusive, de uma situação em que uma aluna me disse, certa vez, que não faria a redação porque tinha esquecido sua lista de palavras difíceis em casa. Não é assim, com palavra difícil, que a gente escreve um bom texto. E não necessariamente um texto bem escrito é um texto que, obrigatoriamente, disponha de um vocabulário muito sofisticado, muito elaborado. Aliás, às vezes, essa nossa tentativa de trabalhar com um vocabulário que a gente não domina muito bem, dá errado. Me lembro também de uma redação cujo tema era preconceito racial, em que o aluno escreveu o seguinte: antigamente o preconceito era tão grande que negros e brancos não podiam viver no mesmo recipiente. Claramente uma tentativa de trabalhar com uma palavra que ele não dominava, ele queria dizer ambiente, quis caprichar e deu errado. Com um vocabulário padrão, simples, prático, não muito elaborado, evidentemente também não coloquial, a gente é capaz de escrever um texto muito bem sucedido. Então, a primeira coisa é a gente lidar com uma noção básica. Não escreva o que você não falaria. É uma dica básica, uma dica prática, que é o seguinte: isso nos garante precisão no vocabulário. Porque, às vezes, se você se dispõe a escrever alguma coisa que, de fato, não faz parte do seu vocabulário, você pode correr o risco de acabar dizendo alguma coisa indevidamente. É claro que isso não significa assumir que a gente deva escrever como fala. De modo geral, essa tentativa de fazer a coesão do texto e de substituir palavras justamente na expectativa de não repeti-las, isso às vezes dá problema. Tem que tomar cuidado para ver se essa substituição pretendida por você de fato é pertinente. Isso porque não existe sinônimo perfeito. Casa, residência, moradia, domicílio, tudo isso significa mais ou menos a mesma coisa, mas não são palavras em todos os contextos substituíveis umas pelas outras. Por exemplo, você já ouviu a expressão lar doce lar, mas nunca a expressão residência doce residência. Tudo isso, então, pessoal, apenas para dizer que esse rebuscamento da linguagem que às vezes a gente busca não é exatamente a grande qualidade do texto. A gente pode escrever um texto muito bem escrito, com um vocabulário simples e que faça parte do nosso domínio real. Vejamos aqui um exemplo concreto de uma substituição que não funcionou. Olha só, a atual administração quer crescer a arrecadação do IPTU em 40%. Crescer é sinônimo de aumentar, mas nesse caso não funcionou colocar crescer no lugar de aumentar aqui. Então, é verdade que a atual administração quer aumentar a arrecadação. Aumentar é muito melhor, muito mais preciso do que crescer, apesar de essas duas palavras aparentemente dizerem a mesma coisa. Então, toda a atenção do mundo na hora de procurar sinônimo, para se certificar de que esse sinônimo aí que você está empregando na hora, de fato corresponde ao sentido da primeira expressão que você queria substituir. Um outro aspecto, pessoal, referente também à precisão vocabular, diz respeito ao uso da palavra independente como adjetivo ou da palavra independentemente como advérbio de modo. Se vocês observarem, é frequente a substituição equivocada de uma pela outra. Olha só, o mundo está em crise, mas, independente disso, o Brasil tem superado suas dificuldades. Repare como este independente que está aqui colocado como adjetivo, na verdade devia ser advérbio. Ou seja, o mundo está em crise, mas, independentemente disso, o Brasil tem superado suas dificuldades. Diferente da palavra independente mesmo, como adjetivo, que nesse caso deveria ser colocado nesse contexto. Eu sou independente de você. Olha só como nesse caso o independente caracteriza o eu, o sujeito, e não revela um modo, como naquela outra ocorrência o independentemente revelava. Então, muita atenção a este emprego específico das palavras independente e independentemente. Não confundir esses dois empregos. Finalmente, pessoal, essa questão de precisão vocabular também guarda relação com o fato de a gente precisar estar atento à junção adequada das nossas estruturas textuais, aquelas frases mais ou menos prontas com as quais às vezes a gente trabalha, e o tema a respeito do qual a gente fala. Vejam só, uma vez o tema sobre o qual falávamos em sala de aula era a veracidade dos ditados populares. Será que o que se diz em ditados populares é verdade mesmo? Essa era uma reflexão lá daquela temática. E aí temos aquela abertura clássica de dissertação que é:
muito se discute sobre blá blá blá, e você preenche a lacuna aqui e coloca o seu tema. Uma estrutura elementar. Mas reparem, um dos alunos nesse tema colocou o seguinte: muito se tem discutido sobre a veracidade dos ditados populares, e é óbvio que ninguém discute isso. Então vejam como é importante avaliar direitinho se o que a gente quer dizer combina com a estrutura com a qual a gente quer trabalhar. Então é isso, pessoal. Na gramática da Redigir, a gente tem tópicos aí que abordam esse assunto e listas de exercícios para você praticar. Se você já é nosso aluno, não deixa de baixar o aplicativo da plataforma Redigir, disponível para Android e iOS. Muito obrigado e volta aqui sempre para a gente continuar estudando junto. Tchau! Percurso. Vamos lá.